Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Somos sal fora do saleiro. Amém. Somos sal dessa terra e não sal de algum saleiro, não é? Pode assentar, meus irmãos. O relacionamento de Jó com Satanás deve ser levado em conta por cada discípulo de Jesus. O relacionamento de Jó com seus amigos também é muito significativo, mas o relacionamento central no livro de Jó, bem como, e por ser isso também, em toda a sua vida, é o relacionamento de Jó com Deus. E nesse primeiro dia, a gente quer terminar essa série de 3 ministrações em Jó, considerando o relacionamento de Deus com Jó, o relacionamento de Jó com Deus. Nada pode definir mais a vida de uma pessoa do que o seu relacionamento com Deus. E através de palavras, através de falas, nós podemos aprender do relacionamento de Jó com Deus. Vale a pena nós recordarmos aqui as palavras de Deus sobre Jó, ditas a Satanás. O que Deus disse sobre Jó para Satanás. No capítulo 1, no verso 8, disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Depois de toda aquela sanha perversa de Satanás, novamente Deus vem e fala com Satanás acerca de Jó, no verso 3 do capítulo 2. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir. Meus irmãos, Jó se manteve íntegro, Jó se manteve como um homem justo, mesmo numa terra povoada de sabeus, de caldeus, que roubavam e matavam. Mesmo numa situação de catástrofe, o relato que Deus faz para Satanás é exatamente esse, de um homem reto, de um homem justo, de um homem íntegro. Você quer alegrar o coração do Pai neste ano? Busque ser uma pessoa justa em cada uma das suas mais pequenas atividades. Nos comentários, nas transações, porque realmente isto agrada o coração de Deus. Há uma alegria no coração de Deus quando vê um justo. O que o Senhor estaria falando a respeito de cada um de nós no final desse último ano para Satanás? Veja o meu filho Elcio, veja o meu filho Davi. O que o Senhor vai falar para Satanás a seu respeito no final deste ano? Vale a pena a gente parar e pensar um pouco
sobre isso. E nós compreendermos que o justo, ele tem o seu prazer em Deus, mas Deus também tem prazer no justo. Há uma alegria no coração, lá em Provérbios, no capítulo 15, isso fica muito explicitado. O sacrifício, no verso 8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama ao que segue a justiça. Há um prazer de Deus, há uma alegria no coração de Deus. Nós sabemos que Jesus está sentado sobre o trono à direita do Pai. Mas quando o justo Estevão estava injustamente sendo morto, ele vê Jesus de pé à direita do Pai. Jesus se levantou do trono para se apresentar ao justo Estevão. Há uma alegria, irmãos. As palavras que Deus fala a Satanás sobre Jó, nessa noite, nesse tempo, a buscarmos viver essa vida que agrada o coração do Senhor. Uma vida de justiça. É interessante também nós considerarmos as palavras que Deus dirige aos amigos de Jó, sobre Jó, no capítulo 42, já lá no finalzinho. Nós já lemos essas palavras aqui, mas voltemos a elas. Vale a pena recordá-las aqui nessa noite, porque nós sabemos mais sobre o relacionamento de Deus com Jó, através dessas palavras. No verso 7 diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó tinha uma vida reta, e Jó falava o que era reto acerca de Deus. A teologia, a doutrina de Jó era uma doutrina melhor do que a dos seus amigos. Deus pode falar àqueles amigos através da doutrina de Jó. E Deus quer falar aos amigos de cada um de nós aqui, através da reta doutrina na vida da gente. E talvez você possa dizer: mas eu ainda não sei tanto quanto eu creio que eu preciso saber. Bom, eu também. Mas o que o Senhor espera de você é que você compartilhe com quem não sabe o que você sabe, que é reto acerca de Deus. O que é que você já sabe que é reto acerca de Deus? Fale isso, compartilhe isso, e também pergunte-se: por que razão, quando der as 12 badaladas de 31 de dezembro desse ano, por que razão você só saberia de Deus aquilo que você sabe hoje? Por que você não vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus nesse ano? Por que você faria isso? Não há realmente razão para isso. Então,
você tem um ano de oportunidade. Quantos aqui já começaram a ler a Bíblia hoje toda? Quantos, por favor? Alguns irmãos começaram. Mas eu quero encorajar você a fazer um programa de leitura. Se você nunca leu as Escrituras, leia a Bíblia. Leia toda a Bíblia. A gente passa por aí e você vê mandamentos que não agradam ao Senhor. Leia isso, leia aquilo. Leia Kardec. Nós não cremos que a leitura de Kardec vai gerar vida. Não cremos, respeitamos quem pensa assim. Nós cremos que vai gerar morte. Eu cheguei na casa de uma pessoa, algum tempo atrás, comentei isso aqui, eu creio recentemente, e a pessoa estava lá apavorada com uma situação que estava acontecendo dentro do apartamento, e lá tinha uma Bíblia aberta, e tinha o livro de Kardec. Eu falei, minha filha, você tem que escolher aqui, não pode ser uma coisa nem outra, mas você tem que ler a palavra, coma a palavra, medite nela, diariamente, invista. O que é que acontece na vida de algumas pessoas, que ao longo do tempo as coisas vão acontecendo. Alguém com muita propriedade já disse que o segredo do testemunho em público é o testemunho em segredo. E esse buscar do Senhor, o Senhor disse, olha, vocês não falaram como meu servo Jó. Mas nós podemos também mergulhar nas palavras de Deus a Jó, sobre Jó. O que é que Deus falou para Jó, sobre Jó? E no capítulo 38, esse capítulo o Senhor vai reafirmar a sabedoria e o poder dele, mas observemos aqui o início, e ele começa dizendo: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo para Jó: Jó, você é um ignorante. E quando chegamos no capítulo 40, no verso 2, o Senhor continua falando a Jó. E ele vai dizer assim: disse mais o Senhor a Jó: contenderá contra o Todo-Poderoso o censurador? Quem assim argue a Deus responda estas coisas. Primeiro o Senhor chamou Jó de ignorante, agora o chama de censurador. E ele vai trabalhar ainda lá no finalzinho, nos versos do capítulo 40, logo depois que ele responde, aí continuando, não é? Vai ter uma pequena resposta, e o Senhor vai dizer ainda para ele, então lá no verso 6, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: cinge agora os teus lombos, como homem, e eu te perguntarei a ti, tu me responderás: farás tu vão também o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares a ti? Aqui o Senhor confronta Jó numa tentativa de se auto-justificar, querendo fazer parecer vão o juízo de Deus. E quando ele vai terminar a sua fala, tudo parece indicar que o Senhor está fazendo referência ainda a Jó, no verso 34 do 41, porque ele diz: ele, o Senhor, vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Há uma grande possibilidade de, com tantos predicativos, Jó
ser uma pessoa que intimamente lutasse com a soberba. Quem está numa universidade, quem está num ambiente de saber, sabe que ali há um espírito muito forte de soberba. E é muito difícil, é uma tentação muito grande, junto com o conhecimento, a questão da soberba. Então, meus irmãos, a gente percebe que Jó era justo, mas era ignorante. Ele era sincero, mas não era perfeito, e talvez lutasse ainda com a questão da soberba, lá no fundo do coração dele. Ele ainda achava que realmente, pelo padrão realmente altíssimo, que o Senhor diz, olha, tem ninguém igual a Jó por aí não. E ele disse, bom, então, não pode acontecer essas coisas comigo. A despeito de todas as suas virtudes, que outros sabem, que Deus sabe, que Deus faz com que outras pessoas tomem conhecimento, que problemas, que defeitos, que pecados, Deus quer falar com você e quer tratar com você. Deus não teve nenhum problema de, reconhecendo Jó diante de Satanás e dos amigos nos seus predicados, no tete a tete com Jó, dizendo, meu filho, você não está entendendo nada, você não está compreendendo. Quem está obscurecendo o conhecimento? E as palavras de Jó a Deus, acerca de si mesmo, aquilo que Jó fala para Deus, sobre si mesmo, nos ajuda muito na compreensão do nosso relacionamento com Deus. Eu já tenho dito aqui, e até mencionado este exemplo, que tudo muda, nós sabemos disso. Tudo muda quando ouvimos a voz de Deus. Estava aquele jogo de tênis que usamos essa figura entre os amigos de Jó e Jó. Mas quando Deus fala, há um silêncio. Tudo muda. Maceias Nunes, o pastor que nos sucedeu lá no ministério no Rio de Janeiro, ele não pastoreia mais atualmente a igreja, mas ele falou de uma experiência de um culto que ele estava na Assembleia de Deus lá de São Cristóvão. E um momento de oração, aquele vozerio comum a um fervor de oração numa igreja pentecostal, e estava aquelas muitas vozes, mas no meio daquele culto, lá atrás, alguém começou a orar em línguas e trazendo uma palavra à igreja, e alguém lá na frente começou a interpretar aquela palavra, e aquele vozerio todo foi se aquietando, e aquilo tudo foi parando, e apenas aquela palavra era ouvida naquela congregação. Ontem nós estávamos, depois da nossa celebração aqui, um tempo tão abençoado, tão precioso, nós nos dirigimos e fomos até o encontro da nossa igreja mãe, fomos muito surpreendidos ali, milhares de pessoas, não podemos imaginar quantas pessoas tinham ali. E durante um tempo, havia música, houve
coreografias muito bonitas, e a gente percebia uma conversa aqui ou ali, naquela multidão. Mas quando a palavra do Senhor começou a ser ministrada, uma quietude, um silêncio. Meus irmãos, quando Deus fala, tudo muda. E Jó, ele não aguenta, e ele interrompe a fala de Deus. Então Jó respondeu no verso 3 do capítulo 40, o Senhor ainda estava no meio da fala dele, mas disse: por favor. Respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? Antes ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Às vezes nós estamos numa conversa, nós estamos certos de que nós temos razão, e nós nos posicionamos ali até que a gente ouve a voz de Deus. O irmão disse com muita propriedade que diante da cruz cessam todos os argumentos, todos os nossos argumentos. Aquele homem que Deus, na cara de Satanás, disse: não tem gente como ele. Ao ouvir a voz de Deus, se apressa em dizer: eu sou vil. E ele depois, lá no capítulo 42, ele vai dizer nos versos 3 e 4, sobre si mesmo. Ele agora, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Ele reconhece a sua ignorância. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. E no verso 6, ele bate no peito, e feito aquele homem que Jesus disse: esse foi ouvido na sua oração, ele diz: pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No pó e na cinza que ele esperneava diante de Deus, ele agora se quebranta e ele tem essa experiência de arrependimento e de quebrantamento. Meus irmãos, eu tenho compreendido ultimamente que não são as minhas virtudes e nem mesmo as minhas limitações que são o grande obstáculo para o Senhor. O que eu tenho compreendido, que o que dificulta o agir de Deus na minha vida é a dureza do meu coração. Se eu permitir que o Senhor me quebrante um pouco mais esse ano, se o Senhor tiver a oportunidade de falar mais claramente, de se achegar mais a mim, então eu poderei ter uma noção mais adequada acerca de mim mesmo, porque este que era o melhor diante de todos os homens, e era mesmo, não foi que ele inflacionou-se na sua avaliação. O que Jó diz sobre si, poucos homens podem falar a seu respeito, mas este que era o melhor diante dos homens, se viu inteiramente vil diante do falar de Deus. Nossa melhor justiça é trapo de imundícia diante dele, conforme o profeta Isaías nos lembra, no capítulo 64, no verso 6. Que o Senhor nos ajude a sermos gratos por aquilo que há de Deus em nós e que outras pessoas veem,
mas que sejamos honestos naquilo que nem os outros veem, mas que Deus vê na gente, e que precisa ser tratado, e Ele fala claramente com cada um de nós. Vale também as palavras de Jó acerca de Deus. Jó reconhece que Deus tudo pode. No capítulo 42, nos versos 1 e 2, respondeu então Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E o coração de toda essas muitas falas, eu creio que nós podemos ter aqui no verso de número 5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. A teologia de Jó era melhor do que a dos seus amigos. O caráter de Jó calou a boca de Satanás. Mas apesar de todos os sacrifícios que ele já tinha feito, e de todo o testemunho que Jó já tinha dado na sua vida, ele descobre que ele tem um problema de desconhecimento de Deus, que não se dá tanto numa perspectiva quantitativa quanto qualitativa. É que Jó conhecia Deus de um único modo. Jó conhecia Deus de ouvido. Mas a partir da experiência que Jó tem de Deus se apresentar a ele no redemoinho e falar com ele, isso mudou para sempre a vida de Jó. A experiência daquele homem com Deus levou a perceber que, embora tivesse seu caráter tão ilibado, que embora ele tivesse ensinando e falando coisas que estão afinadas, mas ele tinha um desconhecimento, porque lhe faltava vivência e uma experiência com o Senhor. Conhecer, para o hebreu, não é simplesmente saber, mas é experimentar. O Senhor quer que nós não apenas saibamos corretamente dEle, mas sigamos a recomendação bíblica: provai e vede que o Senhor é bom. De você buscar ter essa intimidade, porque Jó, de certa forma, nos faz lembrar daquele filho mais velho, que era uma pessoa tão correta, que fazia ali, cumpria tudo que devia cumprir na fazenda, tinha um testemunho tinha um procedimento tão mais elevado do que o seu irmão mais novo, mas não conhecia ainda o Pai, não tinha um aconchego. Como é que nós podemos falar tanto de uma pessoa e falar corretamente de uma pessoa? Um historiador, ele pode contar sobre alguém como se estivesse morando com ele. E você pergunta: e você conheceu? Nunca vi, mas eu pesquisei. Então nós temos um desafio de avançarmos no conhecimento, de avançarmos no nosso caráter, mas há que haver intimidade. E meus irmãos, o sofrimento por si só não torna ninguém mais íntimo de Deus, mas a busca de Deus no sofrimento
vai levar quem busca a uma intimidade maior com o Senhor. Até Jesus, pelo sofrimento, ele aprendeu a obediência. Isso é surpreendente. Hebreus 5:8 nos lembra acerca disso. E a gente pode dar uma breve parada e pensar, mas o encontro, como é que a gente pode fazer um encontro de tantas palavras que parecem desencontradas? Parece que Deus fala, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele está falando outra coisa. Para Satanás diz que Jó é justo, para os amigos diz que ele é reto, mas para Jó o chama de ignorante e de censurador. Jó, por sua vez, aos amigos diz que defende a integridade dele até a morte. Quero ver que vocês provem aí que eu não sou uma pessoa íntegra. Mas diante de Deus ele se apressa em se confessar como vil, se abomina e se arrepende. Irmãos, afinal de contas, quem que se entende aqui nesse livro? Nós só podemos compreender o livro de Jó considerando a graça de Deus. Somente pela graça podemos compreender, porque só a graça de Deus atende à justiça de Deus. O justo não viverá da sua justiça. O justo viverá da sua fé na graça de Deus, por mais alta que seja a sua justiça. Aliás, quanto mais alta se torna a ação de justiça de um homem, mais noção ele deve ter da sua necessidade de graça diante de Deus. Jó, ele está compreendido naquela realidade de que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Nossa única chance é a graça de Deus. Daniel, você ontem obedeceu se batizando, sendo batizado. E você tem que crescer na graça e no conhecimento dele. E quanto mais você aprender de Jesus e poder transmitir de Jesus, você tem que ter a consciência de que você só se mantém pela graça de Deus. É assim, sempre será assim. Meus irmãos, naquele terrível acidente que faz 1 mês e pouco, apesar da grande dor, o que mais impressiona não são que as 66 pessoas morreram, mas o que impressiona é que 5 pessoas possam ter saído salvas dali, incluindo nosso irmão Neto. Não era para ninguém se sair bem nessa história, nem Jó. Mas a graça do Senhor nos alcança. E nós descobrimos que não é pelos nossos feitos, mas pelos do Senhor. E terminamos com este estado último de Jó, depois das palavras de Deus. Vale recordarmos também, no verso 12 de Jó 42, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter, tudo aqui em dobro, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Depois daquele vale de lágrimas e sofrimento, vem uma porção dobrada sobre todas as suas coisas.
E o Senhor restaura a fé daquela mulher. Ela é curada da sua crise, da sua incredulidade. E ela concede, não em dobro, mas na mesma quantidade, porque filhos em Cristo que se perca, na verdade não se perdem, eles estão no Senhor. Aqueles que partem no Senhor, não é uma perda, não é uma perda, não é, está com o Senhor. Então os filhos não foram dobrados, mas ele teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e cheio de dias. Meus irmãos, num certo sentido, o livro de Jó, eu penso que é um tipo de apocalipse. À medida em que ele descreve os sofrimentos impostos pelo adversário, fica claro de que o adversário impôs uma agenda de sofrimentos. Mas Jó, justo, prevalece. E essa história quer deixar claro para nós que, ainda que no enredo isso possa não ficar tão claro, mas o fim da história sempre será favorável ao justo. Começamos lendo o Salmo 1 aqui. Não tenha dúvida de que vale a pena ser justo. Sempre será vantajoso. Sempre será mais inteligente. Sempre será mais honroso e mais recompensado ser justo. De modo que Jó, embora fale de sofrimento, é um livro de esperança. Todo aquele último estado de Jó aponta para o estado último de todos os discípulos de Jesus. E Paulo lembra bem: pois tem para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Um homem que passou por poucas e boas, por muito sofrimento. Ele descreve um pouco disso em 2 Coríntios. E esse homem estava certo de que o estado último dele seria absolutamente melhor, incomparável, diante da leve e momentânea tribulação que em outra ocasião, assim também, ele vai se expressar. Que o Senhor, por este livro maravilhoso, nos inspire, nos faça caminhar, e se a gente quer ouvir mais de Deus e aprender mais de Deus, a gente tem que ser sincero diante dele, abrir o nosso coração e estarmos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Fiquemos de pé, amados, nesta primeira ceia que vamos repartir deste ano, e vamos fazer esta oração e essa confissão, como Jó teve coragem de fazer, de conhecer, de ouvir falar, mas depois de ter intimidade com Ele. O Senhor quer ter intimidade com cada um de nós, quer que nos alimentemos dEle. Quando nós buscamos a Tua Palavra,
quando nós estamos diante da sua palavra, quando nós estamos diante dele, pedindo: Senhor, encha a nossa vida do teu Santo Espírito, enche-nos da tua graça. Queremos ser cheios do Senhor, queremos a tua presença dentro de nós. Nós não queremos mantê-lo a uma certa distância. Não tenhamos medo da intimidade com o Senhor. Nos alimentemos dele, vivamos dele no poder do Espírito Santo. Quero convidar a todos os líderes que estejam aqui nessa noite, que venham aqui à frente para nos ajudar neste momento de dedicação dos elementos, da distribuição dos elementos para este momento de comunhão. Pedir ajuda também pastor Pedro, Dulce, para cooperar conosco aqui à frente também. Pedir a Rita, Silas, se ele puder também, venham aqui à frente. Queria convidar a irmã Vera Meirelles, a irmã pode nos ajudar também na distribuição dos elementos da ceia aqui nesta noite. Vamos com alegria, com júbilo participar. Gostaria de que jovens pudessem estar, convidar Samuel para nos ajudar também aqui no partir, na entrega. Podem passando os elementos. Eu pedir aqui aos irmãos, graças a Deus. Vou pedir a Santiago e Ilka que venham aqui também nos ajudar na distribuição. Vamos cantar, amados, vamos louvar ao Senhor, todos aqueles que estão aqui nessa noite, primeira noite de 2017, que tenha Jesus como o primeiro na sua vida, como Senhor e Salvador. Você é convidado a tomar do pão, a beber do cálice, e se você ainda não vive essa experiência, que o Senhor te abençoe nessa noite, para que você se renda inteiramente, tenha essa experiência de quebrantamento de Jó, de maneira integral, diante do Senhor, se reconhecendo como pecador e necessitado do amor e da graça de Jesus. Louvemos ao Senhor. Podemos entregar, amados, os elementos.